Bem, nós para esta técnica, então, precisamos de ter um bom poligel. O que é que significa de termos um bom poligel? Significa que este poligel tem que ser, além de ser transparente, ser bem nítido, porque há poligels que acabam por nos cobrir a beleza da cor. Existem vários poligels no mercado, várias marcas, ok? Vou só dar alguns exemplos do que tenho. Existem em boião, que é assim neste formatozinho, e em bisnaga, ok? Que é só abrir, eles saem. Quando quiserem ir comprar, deslocar-se a uma loja para comprar o poligel, podem pedir para fazer um pequeno teste, que é este teste que eu vou passar para vocês. Então, no caso deles, vão ter lá mostrados de cores e pedem sempre para experimentar por cima de uma cor escura. Porquê que é uma cor escura? No caso, eu vou usar esta, que é o da Purple, o 2206, que é um azul bem escuro. Porque através das cores escuras a gente consegue perceber a transparência que o poligel tem e, além disso, se existem bolhas ou a nitidez dela deixa de existir. Então eu vou aplicar esta corzinha pelo tipo todo. Ok. Não precisa ser bem pintado, mas é só para conseguirem ter a noção da diferença, ok? Porque se agora vou catalisar 60 segundos, como é uma cor escura, convém ser sempre bem catalisado. O que acontece se for uma cor clara? Ela, como é clara, não vai transparecer tão bem como é que o poligel se comporta, ok? E daí poderemos ter flores com bolhinhas e manchado, ok? Uma situação também super importante de salientar no poligel é que a máquina que catalisar terá que ter no mínimo 48 volts. Ou seja, se for inferior aos 48 volts, a vossa máquina pode não catalisar ou não secar tão bem o poligel. Porquê? Porque o poligel é constituído por gel e, além de gel, também é constituído por acrílico. Okay? Daí a sua viscosidade e densidade ser mais grossa, dura. Mas isso nós já vamos ver à frente. Vocês podem ver através das caixinhas no caso aqui, esta é o Sun S1S, ok? Podem ver através das caixinhas quanto é que tem de potência, ok? A potência 48 volts da lâmpada. Se a vossa máquina for inferior, pode realmente alguns poligels conseguirem secar. Poderá levar mais tempo a catalisar, mas na hora da limagem, o que é que acontece? Nestes poligels, a camada superior vai estar seca, mas a inferior não vai estar. Daí ser importante realmente os 48 volts. Ok? Para moldarmos ou mexermos com o poligel, é importante usarmos um monómer, que é um líquido para usar em acrílico. Porquê é que tem que ser este tipo de líquido e não cleanser? Eu vou explicar. Porque as cerdas do nosso pincel, no caso, este é um nail art acrílico 3D, as nossas cerdas vão começar a abrir, ok? Por causa do uso do poligel com o cleanser. Porque o cleanser é só para tirar a gordura do gel, não é para moldar, ok? Já o acrílico é moldável através do monómer, ok? Daí é que devemos de usar o líquido acrílico. Além disso, precisas de usar uma espátula. Esta espátula vai ajudar em todos os boiões e também nas bisnagas.
Isto significa que a espátula vai nos ajudar a retirar e a colocar sobre a unha. Vou já exemplificar. Além disso, como vamos usar o produto de líquido de acrílico, convém sobre a mesa ter um papel toalha, ou seja, ou um guardanapo, desde que ele seja bem mais grossinho. Porquê? Porque senão o líquido do monómer é muito forte e vai estragar a mesa. Então o que é que eu estou a fazer? Vou dobrar como se fosse um guardanapo, ok? Reduzindo para que seja mais pequenino. E então o que é que acontece? Eu para limpar o meu pincel, venho retirar, ele está aqui mergulhado, retiro de um lado e este lado que ficou para cima, este lado que ficou para cima, é o lado que vou tocar sobre o poligel, ok? Porque este lado está seco. Se realmente eu vir que o poligel está muito úmido, porque isto vai amolecer o produto através do fator reagente do líquido com o poligel e o acrílico, pode ficar demasiado líquido. Então, podes virar a toalha e retirar o excesso. De um lado, do outro, é igual. Então, vamos lá. Aqui tenho o meu verniz de gel e o que é que acontece? Vou retirar só o excesso, a goma do poligel, para que este não seja contaminado nem o monómer, nem o pincel, nem a toalha, ok? Mas na hora da gente fazer as flores, essa questão não é um problema. Vou secar aqui ao ar, vai evaporar. Então, como é que nós retiramos o nosso poligel do boião? É importante que este boião tem 50 ml, ou seja, é um boião grande, por isso é que estão a ver em demasiado próximo da imagem. Mas reparem que a minha espátula é pequenina, ou seja, eu para retirar não vou fazer este movimento. Porquê? Ao fazer este movimento vou criar bolhas, vai entrar o ar, o pó, tudo e mais alguma coisa e vai contaminar o meu poligel, coisa que nós não queremos que passe para a flor, porque é uma flor 3D que vai salientar e puxar a intensidade da cor que temos por baixo. Então, para retirar, só basta tirar um bocadinho, por isso é importante não gastar demasiado este produto, porque além de ser caro, não há necessidade porque vamos limá-lo e vai ser gasto para o lixo. E grande parte das formandas, o que é que acontece? Gastam demasiado e depois é conteúdo que vai para o lixo. Então, eu vou explicar como é que a gente deve retirar. Através da espátula, nós vamos retirar um bocadinho o mergulho e arrasto para o lado e puxo para cima, ok? Podemos fazer este movimento, mas já cá fora, porquê? Por causa do fiozinho, ok? Eu não estou a fazer lá dentro, estou a fazer cá fora. Então, o que é que acontece? Eu retirei aqui do boião e a minha espátula está de um lado, tem o poligel e do outro não tem nada, certo? Só tem este fiozinho aqui que foi de estar a puxar e a fazer aquele movimento circular. Então, o que acontece para movermos sem contaminar o nosso poligel? Então, a parte que eu vou colocar vai ser a parte que está com o poligel, ou seja, eu vou fazer este movimento, ok? Fazer este movimento. Não vou fazer este movimento para baixo, ok? Não, vou deslizar, rodar, ok?
independentemente para que lado vocês querem virar, convém virarem sempre para o lado de fora. Para quê? Para que no momento da gente virar para este lado, não zurrar aqui na mão e não acontecer uma desgraça. Então, movimento sempre para fora, ok? Eu até não vou meter aqui tão em baixo, porque depois temos mais para testar. Eu vou puxá-lo cá para cima, ok? E agora movo e levanto para cima, ok? Já fiquei sem nada na minha espátula. Agora vou mergulhar o meu pincel no líquido, fazer aquele movimento de tirar o excesso. Posso retirar um bocadinho na toalha. Então vou moldá-lo. Reparem que ele está úmido, o pincel, e aqui já se nota a cor mais brilhante. Significa que eu tenho o meu pincel hidratado para aplicar o poligel. Eu vou fazer do género de um retângulo para conseguirem ver toda o azul sobre o poligel. Ok? Aqui não precisa de ser movimentos, é indiferente. O que eu preciso que vocês entendam para trabalhar com o pincel é quando eu quero limpar, ou seja, dar forma ao meu poligel, eu barro, ok, para o lado, criando uma linha reta, ok? O que eu faço é isto, toco e arrasto, ok? Não estou a fazer isto, nem estou a fazer isto de força, ok? Não, muito leve, estou a arrastar, fazer este movimento, está bem? O que é que eu quero depois fazer? Reparem também cá em cima, para o achatar, ou seja, o comprimir o poligel, vou com as minhas cerdas e bato para baixo delicadamente. Como eu vejo que está aqui, ó, um pelito a agarrar, não sei se conseguem reparar, o pelito a agarrar significa que o meu pincel já está seco. Vou mergulhar no meu monómero, tirar só o excesso na toalha e volto a achatar. Reparem que ele deste lado já está seco, mas vir do outro lado que já não agarra as cerdas. Ok? Tem que ter atenção a qual é que vocês vão tocar. Pronto, então eu com o meu, a parte baixa do pincel, vou só decalcando e ajustando. Não estou a fazer aqui nada perfeito, só para perceberem como é que funciona o poligel e como é que funciona com o pincel. Uma situação importante é sempre limpar o pincel depois de ter terminado a escultura, certo? Podíamos estar aqui o dia todo que o poligel não ia cair, ok? Estão a ver? Por isso é que não há pressa em fazer esses movimentos, nem o retirar da espátula, nem a utilização do pincel. Temos tempo, vamos com calma ajustar e endireitar todo o processo. Agora vou catalisar. Aqui podemos catalisar com 30 segundos, porque a lâmpada é 48 volts, não há problema, ele seca muito bem. O próximo poligel que vou usar é o de bisnaga. Ou seja, de bisnaga, uma coisa boa é que lá está, não temos que andar com a espátula e buscar ao fundo de nada. Só vou limpar aqui a espátula de lado. Não temos que andar aqui com a espátula e buscar nem nada disso, ok? O que é que podemos fazer? Como muitas das vezes quando ele está cheio, não há necessidade de a gente vir aqui atrás buscar, ok? Mas no caso, como eu já tenho um quase vazio, eu vou vir cá abaixo buscar, perto com os dois dedinhos, puxo e ele vai surgir aqui em cima, tá bem? E eu aqui basta só carregar um bocadinho que ele já sai.
Outra situação que existe também podem até comprar no AliExpress ou em lojas de cabeleireiros, costumam ter estas eh, coisinhas que eu não sei o nome disto, para puxarmos o poligel. Na realidade, eu não sou muito fã dela, principalmente desta. Eu acho que até ela compra algumas coisas, mas no caso, se eu apertar aqui, ainda existe produto, está bem? O que acontece quando chega ao fim da bisnaga? Muitas das vezes, o que eu faço é eu corto-a com uma tesoura, raspo com a espátula e coloco num boião limpo, ok? Para reaproveitar muito bem este produto, porque é um produto caro e precisamos mesmo de o conservar. Então, a minha unhinha já está aqui pronta para receber o segundo poligel. Este é da marca SB Nails. Então vamos lá puxar aqui um bocadinho, ele vem surgir só um bocadinho e eu vou de lado raspá-lo como se fosse um x-ato. Fica logo perfeitinho. Reparem que neste lado conseguem perceber que o poligel realmente fica todo de um lado só e do outro lado fica lisinho. Porquê? Porque é em bisnaga, ok? Ajuda na aplicação do poligel. Então vá. Agora aqui tenho o meu pincel não, aqui a minha parte de cima já seca. Vejam que eu toco e ela só ficou suja por causa da luva. E vou aplicar agora de lado para que ele se ajuste. Vou buscar o pincel já mais umedecido e vou o moldar. Há poligels que é necessário mais intensidade de líquido do que outras. Neste caso, este é preciso mais intensidade do líquido. Porquê? Porque notas a tocar no pincel, ele a pedir, as cerdas a pedir mais hidratação do líquido. Aqui eu também não vou fazer muito perfeitinho, só para depois conseguirem ver as diferenças entre si. E vamos agora juntos catalisar mais 30 segundos. Não se esqueçam que podem pedir à loja para fazer este pequeno teste, porque eles têm lá mostruários e zonas de testes para este tipo de venda, não é? Que quando é uma loja de venda ao público tem que ter testes. Claro que as cores, como são pintados, o poligel não é pintado, então tem que ver, porque a olho nu vocês não conseguem ter essa percepção, tem que ser mesmo testado em loja. Vou limpar a minha espátula e preparar o meu terceiro poligel também clear. Já está aqui catalisado o segundo e é a mesma situação. Vou puxar cá de baixo o meu poligel e ele está cá à frente e novamente o corte, ok? Aqui ela ficou a meio, mas não há problema porque vamos colocar assim na pontinha. Rodar sempre a espátula, sempre vai rodar. Reparem que a gente aplicar este poligel, ele parece meio leitoso, enquanto que os outros eram mais transparentes. Mas isso não quer dizer nada, é o que eu estou a dizer. Agora vamos catalisar e só depois de limar é que vamos ver a diferença entre cada um deles. Vou limpar o pincel
e mais produto. Mantenham sempre o poligel nas bisnagas eh, limpo, ou seja, que não tenha contaminação de cores, não tenha contaminação da espátula, que às vezes a gente usa a espátula para fazer misturas e vai alguns resíduos para o poligel e torna mais evidente depois na hora de secar. Ok, aqui eu também não vou fazer grande alarido ao design, é só para testarmos o poligel. Eu vou catalisar então mais 30 segundos. O que é que precisamos mais? Depois de catalisarmos, vamos precisar de uma lixa, ou seja, uma lima e um buffer. E o que é que acontece? Por exemplo, se estamos a construir uma flor, se estivermos a construir uma flor e ela tiver, se repararem, e ela tiver estas bolhinhas, não é? Logo na primeira pétala, temos que retirar logo. Porquê? Porque mesmo sendo pequenas, não é? Vai-se depois notar no design, assim como neste. O que é importante? Que quando a gente realmente repara nisso, porque há situações que a gente não tem essa percepção. Quando é coisas mais pequeninas, que quase nem se note. Agora, quando são coisas mais. Estava a ver se tinha aqui. Por exemplo, esta bolhinha aqui quase nem se nota, certo? Até dá um efeito de como se fosse água na rosa. Aí não há problema. É uma coisa pequenina, uma coisa mais fofinha. Agora, quando estamos a falar aqui na zona, lá está, escura, vai salientar ainda mais. O que é importante? A gente retirar e voltar a fazer outro. Ou então, se for uma bolha maior, a gente consegue furar, ir com um spot, assim, uma agulhazinha ou um pau de laranjeira e remover aquela parte contaminada. Ok? Então, vamos limpar, tirar a goma. Isto é importante sempre fazer. Porquê? Porque o poligel, além de acrílico, ele é gel. E então vai ter parte quente que necessita de arrefecer quando sai da máquina, como o gel, ok? Que a gente tem que limpar sempre a gominha do gel. Isto faz com que assente a sua estrutura. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou aqui abrir só o meu guardanapo para cair aqui o pó e vou limar por cima. Eu vou limar por cima para vocês perceberem que depois terão que fazer isto na flor. Por isso é que é importante limar aqui para perceberem como é que ela vai ficar também na flor. Só estou a passar em zigue-zague, para cima e para baixo, para elas ficarem mais niveladas. Não é? Aqui já tirei demais, não vou limar aí mais. Só tirar aqui para o lado, um bocadinho. Limpo com o cleanser. Ok. Só para tirar o maior, o pó. E agora com um bufferzinho. Vamos dar ao lustre. Isto significa que também na flor vamos fazer. Porquê? Porque depois na flor não pode aparecer as linhas da nossa lima, por mais fina, de grão fino ela seja. O buffer vai ajudar a atenuar as linhas da lima. Pronto, vou novamente limpar,
Ok. Retirar mesmo o pozinho todo. Secar. Vou soprar que é para ele secar. Só tirar aqui o pozinho. Só aqui limpar. Se tiver algum excesso que não esteja a ver, ok? E agora sim, vou aplicar top coat com brilho. Isto porque, se vocês quiserem, até levem um tip, porque às vezes eles não querem catalisar, certo? Vocês levem um tip vosso já pintado de azul para fazerem este teste, está bem? Então, já, já apliquei o poligel em tudo. Vejam se não há bolhas a nível do nosso pincel do, do top coat, que é para não criar falsas bolhas. O que é as falsas bolhas? É provocadas pelo pincel e não pelo poligel, está bem? Assim é mais fácil da gente perceber se é o poligel assim ou não. Então não se esqueçam de que é importante limar e depois passar o buffer para que o poligel fique perfeitamente assente. Depois, a aplicação do brilho top com brilho e o top mate vai depender do gosto que queiram dar, ressaltando, e é importante, que se aplicarem o top mate, as cores ficam muito mais giras, ficam mais vibrantes, mas também ressalta se não tiver alguma coisa bem, está bem? Então, eu quero que consigam perceber aqui na câmara, não sei se dá para conseguirem ver aí as bolhinhas que aparece no segundo. Assim, ok. Conseguem ver as bolhinhas no segundo poligel, ele aparece. Nos outros dois, não. Estão completamente limpinhos, ok? O primeiro foi em boião, o segundo foi o bisnaga da Espinels e o terceiro é o boião da Antártica, ok? Conseguem ver que este, quando aplicamos, parecia mais leitoso e, no entanto, ao secar ficou transparente e nítido. Este parecia transparente, ao catalisar também pareceu transparente, mas na hora de limar, puxar o brilho, ou puxar o buffer, nota-se que há bolhinhas. E como é boião, não fui eu que fiz-las. Então já é do próprio poligel, está bem? E aqui é o poligel em boião que também tirei com a espátula e não criei nenhuma bolhinha, ok? Tirar sempre com o brilho, vocês conseguem ver com mais pormenor. Então, aqui fica a nossa explicação de como devemos de escolher o nosso poligel.